Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa, e nós estamos contando a história da fé e nós chegamos no Novo Testamento, nós partimos de Gênesis e agora nós estamos contando o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que nos dá muitas informações como a fé veio na história. E nós já estamos com um povo que agora tem o Espírito Santo, e aí nós falamos no vídeo de semana passada sobre a vida de Estevão, alguém que era cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 9, que o Evangelho de Jesus ele está se espalhando. E aí, se você lembrar que no período interbíblico nós conversamos, por exemplo, Daniel capítulo 2, a estátua, que o reino de Deus era algo que começava pequeno e depois ia se expandindo, né? Aquela pedra que arrebentava com a estátua, ela começava pequena, mas ia expandindo. Pois é, depois da morte de Estevão, nós conversamos que os discípulos começaram a ir por toda a região, isso nós chamamos de diáspora, e no capítulo 9, ou anterior, no capítulo 8, nós vimos que os judeus colocaram as suas túnicas aos pés de um jovem chamado Saulo. Antes de entrar em Saulo e Paulo, o que precisa ficar claro? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, ok? Eu sei que você escutou pastores falando que Deus troca nome, então trocou também de Saulo para Paulo. Mas não é bem assim. Por quê? Saulo é um nome hebraico, é o nome Shaul, né? Como o rei Saul, então é Saulo. Por que se torna Paulo? Porque quando ele vai para o mundo gentílico, para a Grécia, por exemplo, então lá o nome Saulo não existe, o que existe é o nome Paulo, né? Não é que não existe, mas eles chamam Saulo de Paulo. Por exemplo, a língua inglesa tem uma Bíblia chamada King James, né? King, rei, James, nome James. Nós temos brasileiros chamados James, mas na tradução se traduz a Bíblia do rei Tiago. Então nós não estamos trocando nome. Por exemplo, eles têm o livro de James, mas nós não temos, nós temos o livro de Tiago. Então é isso que acontece com Saulo. Ele tem um nome que é judaico, que é hebraico, mas no mundo gentílico ele é chamado de Paulo, ok? Então não tem nada de trocar nome, não tem nada de místico nisso. Então, partindo daí, Atos capítulo 9 vai mostrar um jovem que tem uma carta para poder matar os cristãos. E este jovem, ele é muito religioso e ele é muito criterioso, zeloso pela lei. Então, por isso que ele vai atrás, porque não é possível alguém que está distorcendo as regras da lei dele. E quem é Paulo? De onde surgiu esse rapaz? Ele então nasce em Tarso, né? É uma província romana, e ele tem então cidadão romana, ele é um romano, mas ele vem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um rabino extremamente conhecido naquele tempo, até porque ele era neto de Hilel. Isso talvez não soe tanto para você, mas só para você ter uma noção, havia 2 judeus que interpretavam as escrituras. Hoje nós dizemos que tem Calvino e Armínio, por exemplo. Você é predestinado, você tem livre-arbítrio. Essa briga boba que a gente fica de um lado ou de outro, e naquele tempo tinha 2 rabinos também, chamado Shammai e o outro Hillel. E então o Hillel era alguém extremamente respeitado em Israel. Então, se tem o seu neto, você imagina o neto, e que estudou bastante, que é Gamaliel, e o jovem Saulo está estudando, ou o jovem Paulo está estudando, com esse senhor, alguém extremamente instruído na lei. Então, Paulo tem um judaísmo muito forte, muito erudito,
ele é alguém fantástico. Só que esse zelo que ele tem pela lei faz dele um perseguidor daqueles que perseguem a lei. Então, como ele tem uma carta, ele vai matar os cristãos. E na ida, quando está indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E naquele encontro, então, ele fica cego, e aí ele vai até Ananias, a história dele se dá, e ele reconhece Jesus como o Senhor Salvador. E quando acaba essa conversão de Paulo no capítulo 9, é muito interessante, porque o capítulo 10, Pedro volta à cena. E o capítulo 10 é um dos mais fantásticos. Percebe que Paulo ficou de lado, agora ele vai para Pedro. Na verdade, no capítulo 9 mesmo, Pedro já entra em cena, quando ele cura Enéas e ressuscita Dorcas. Mas no capítulo 10 tem um centurião chamado Cornélio, um oficial do exército romano. Ou seja, ele não tem nada a ver com judeus, mas ele é muito temente a Deus. E ele acaba caindo na graça de Deus e Deus manda uma visão para Pedro. E Pedro está lá, tranquilo, em cima da casa, tomando um solzinho. De repente, ele tem uma visão. E nessa visão tem porcos, tem animais que para o judeu é considerado impuro. E aí Deus dá uma palavra muito poderosa. Não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Porque os apóstolos ainda estavam com aquele sentimento de Israel, que Deus é Deus de Israel. Então Jesus, o Messias, é o Messias de Israel, Salvador de Israel. Eles não haviam entendido que Jesus era Salvador do mundo, né? Como a mulher samaritana já havia dito. Há esse querer de Israel de ser o Deus só de Israel. Pedro ainda continua pensando assim, mas Deus manda que ele vai até essa casa desse Cornélio. Lá, Pedro começa a falar, ele já nem gosta de estar lá, né? Ele meio que chama Cornélio de cachorro, se você lê o texto bíblico, é isso que ele faz. E você precisa entender que isso é um apelido que era dado pelo judeu a qualquer um que não era judeu. E chega aqui, ele começa a pregar, e quando ele percebe, no versículo 44 do capítulo 10, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse alguns dias. Então você imagina na cabeça de um judeu que não gosta dos gentios, que acha o gentio uma raça imunda, impura, de repente ter de ir lá, né? Nós fizemos uma série em Jonas, então é Jonas indo a Nínive, né? Então esse sentimento de Paulo ir até a casa do Cornélio, que coisa estranha para um judeu, mas chega lá e é surpreendido, porque o Espírito Santo de Deus que desceu no Pentecostes sobre os apóstolos, os discípulos, os 120, agora é o mesmo Espírito que desce sobre os gentios. Olha que maravilhoso. Cumprindo o que o próprio Pedro tinha falado, citando a profecia de Joel capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, para além do judeu, seria derramado para os gentios. Glória a Deus, porque nós somos gentios, não somos judeus, então o Espírito é derramado sobre os gentios. Só que no capítulo 11, Pedro é chamado para dar uma explicação. Que história é essa, Pedro, que você está entrando na casa de não-judeus? Isso não faz parte do judaísmo. E Pedro, então, contou a história
que o que havia acontecido, e aí eles começaram a soltar as rédeas, falar, tá bom, então se o Espírito Santo desce sobre eles, então eles podem fazer certas coisas e outras não. Então ainda há um pouco de restrição sobre os judeus, que isso ainda vai vir mais para frente. No capítulo 11, a igreja da Síria se torna uma grande igreja, talvez a igreja principal nesse momento da história, e isso nós estamos falando aí por volta de 44, 45, porque no ano de 46, lá no capítulo 13, a Paulo e Barnabé é enviado. Mas aí nós temos o capítulo 12, que é o martírio de Tiago. Então, Tiago, o apóstolo, é morto no capítulo 12. Pedro é preso. Aí há aquela fuga milagrosa, né, da prisão. E aí no capítulo 13, a gente chega com Barnabé e Saulo. E aí nós estamos já na época do 46. E aí acontece a primeira viagem missionária. Mas, antes disso, uma coisa fica clara. Pedro é o grande nome até aqui o capítulo 12. Ainda que Tiago se torne o líder da igreja, mas Pedro é o nome por quem o Espírito está fazendo, está movimentando e conduzindo a história da salvação, a história da fé. Mas no capítulo 13 já inverte. Agora passa o bastão. Agora é Barnabé e Saulo. Pedro está ativo, mas Lucas vai contar, né? Lucas é quem escreve a carta de Atos, vai contar a história de Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo. Ok? Então, para a gente encerrar este momento, que é um pouco curto, mas a gente está chegando já no fim aí do Atos dos Apóstolos, uma visão panorâmica. 3 perguntas para vocês. Primeiro, por que Pedro se nega a ir até a casa de Cornélio? Segundo, o que no capítulo 11, por que Pedro tem que se explicar diante dos apóstolos? E terceira e última, você acha que o evangelho é só para você? Ou o evangelho é para aquela pessoa que você acha que não merece? Deus te abençoe. Boas reflexões.